Eu estou há 10 anos, na verdade, fazendo 11 anos, né, de magistério, e também não precisa calcular a minha idade, mas é bem próxima da do Rodrigo aí. A gente é da mesma geração. 25, geração aquela 26 que anos. quer ver aqui, assistir a TV Manchete. O Domingo, Jasper, Girai, é bem recente, assim, né? Bem recente. O pessoal dos anos 90 vai lembrar. Adolescência depois MTV. Com certeza, Fábio. E aí chegou na nossa vida o mundo digital, a internet, assim, nos pegou no meio do caminho. E essa é uma diferença, assim, que é o assunto da nossa live de hoje. A minha geração, a geração do Rodrigo, que é denominada geração Y, né? Ela é uma geração que foi justamente ali na adolescência, chegou o mundo virtual, digital e etc. E aí alguns de nós se admiraram com aquilo. E a gente disse, isso aqui é uma maneira da gente se aproximar dos caras da TV, do rádio. Pô, eu posso fazer algo aqui, botar na internet e as pessoas me verem e tal. Alguns de nós acharam isso interessante e começaram a se digitalizar. Outros acharam um saco e preferiam seguir a vida na festa, na balada, no esporte, na rua e tal, porque era, vamos dizer assim, era meio que opcional para a nossa geração. A geração que vem o seguinte, a geração X, né, que é quem nasce já ali na virada do século, e depois, agora já é os alfas, né? Minha filha é completamente conectada. E agora, depois dessa pandemia, então, que as pessoas se costumam muito mais a falar olhando para telas do que olhando para pessoas. A gente fala com pessoas olhando para telas, como a gente está fazendo agora aqui. Isso vai ter um impacto ainda muito mais lá na frente, porque na sala de aula ainda está uma grande discussão. Aqui a Silvia é professora, o Luan é professora, a Josemar é professora, o Rodrigo é professor. Não vai ter discussão se proíbe ou não proíbe o celular dentro da sala de aula. É um rendezvous. Por quê? Porque para alguns professores tem que proibir, para outros tem que liberar. Gostei da questão. Eu gosto de questões provocativas, viu, Fábio? Vamos estar aqui para discutir isso também. Tá? Aqui não vai ter censura em relação à pergunta, nem muito menos em relação à resposta. E aqui entra a brecha, né? Vocês façam perguntas que depois, né, ali da nossa primeira hora de live, a gente vai se dedicar a responder as perguntas de vocês, tá? Então, podem fazendo perguntas aí. Como eu sempre digo, né? A gente responde tudo, porque dizer que não sei é uma resposta, né? É uma resposta. Tu responde, eu não sei. Mas não respondeu. Respondi sim, eu respondi que não sabia. É isso. Então, a gente pode responder qualquer pergunta aqui depois no final. Rodrigo, então, entrando aqui na primeira questão, né? Qual é os desafios do professor hoje, independente se ele é da geração Y ou ainda anterior a X, aquela que já era adulto trabalhando, aquela que fez a faculdade sem o Google. Nós tínhamos o Google na faculdade, mas teve gente antes que fez a faculdade e não tinha nem computador na máquina de escrever e está dando aula hoje. Qual é o desafio para os professores nesse século XXI com os alunos digitais? Este vídeo é uma homenagem póstuma ao amigo Rodrigo Pensador, que infelizmente nos deixou nesse último ano, e com quem eu tive a honra de gravar 2 lives que editei e estou postando na memória desse grande cara da filosofia nacional, que, embora numa vida curta, deixou a sua marca e o seu pensamento para todos nós. Então, assiste até o final, deixa o like e o comentário, porque vale a pena. Perfeito. Eu vou fazer uma readaptação da frase do Descartes, onde ele diz na passagem do discurso do método, penso, logo existo. Hoje em dia, se ele estivesse vivo, talvez, com uma analogia, ele diria, conecto, virtualizo-me, logo existo. Falar hoje do desafio do professor é fazer com que ele se torne visível para o seu aluno. Então, toda indisciplina, toda a indiferença, toda a evasão escolar, quando eu digo assim, partes da evasão escolar, o desinteresse, a desmotivação, é oriunda da invisibilidade do professor em relação a esse aluno. Ou seja, o professor não está tentando
ou melhor dizendo, não estar tendo êxito na efetivação desta conexão com o aluno. E quando eu digo conexão, não estou dizendo que o professor tem que ter um smartphone para se conectar diretamente a ele. É claro que ele é um encaminhamento metodológico que pode, se bem aplicado, ser interessante do ponto de vista educacional, mas ele por si só não cria conexões. E aí, quando eu digo problema, eu estou dizendo que a gente tem que criar modelos, criar uma forma para compreender esse aluno. A primeira forma para a gente conseguir dar aula, eu acho que é uma facilidade nossa, Fábio, como professores que nasceram nessa transição da era analógica para a digital, é que a gente consegue permear entre a educação tradicional e essa educação dessa geração aí, Z e Alfa, que vem se manifestando para nós. Então, assim, o que o professor tem que ter em mente primeiro? Fazer uma análise, né, com quem que eu estou diante? Estou diante com um aluno que ele é digital. Ele consegue absorver muito mais o conteúdo por um vídeo, por uma imagem, do que por palavras. Você perceba que o professor, ele sendo ainda, e a estrutura física da escola, as condições materiais que o Estado oferece, ela faz com que a gente se fixe, né, nesse mundo ainda tradicional, analógico, e a gente sabe, mas as possíveis saídas que a gente vai discutir aqui, eu não quero de modo nenhum eximir o governo e as autoridades políticas das suas responsabilidades. Eu não estou aqui atribuindo a responsabilidade do indivíduo. Só que, assim, eu acho que é muito importante eu já pautar essa fala, Fábio, para que não haja um mal entendimento até de colegas depois da nossa live. No seguinte sentido, eu entendo todo o drama da educação, que a responsabilidade do Estado em relação à educação é fundamental, mas se eu viver somente de um hiperrealismo, eu vou ser absorvido por energias negativas, e isso vai fazer com que eu perca o encantamento e a beleza do ato educacional. E Paulo Freire, na sua obra Pedagogia da Autonomia, ele fala, não existe educação sem alegria, sem esperança. E para ter esperança e para educar com alegria, eu preciso me refugiar na utopia. Olha essa frase, criamos agora. Então, para eu conseguir criar um mundo que ainda não existe, eu preciso da ilusão, eu preciso da alienação, sim, porque essa alienação é uma alienação criadora, transformadora, emancipadora. E é disso que nós estamos falando. Então nós precisamos de sonhar. Se eu não tiver esperança, se eu não tivesse esperança, eu não traria alguns resultados positivos que eu tenho tido, absorvendo a ideia de colega, sim, há anos, de criando determinadas metodologias e ideias que faz com que a gente consiga ter êxito, sim. Eu digo para você que está começando, foi assustador para mim, mas com o tempo, com um pouquinho de paciência e com um pouquinho de ousadia, a gente vai tendo resultados significativos ao longo dos anos, e eu posso dizer para você que é a escolha mais maravilhosa que eu fiz da minha vida, foi ser professor. E é para isso que eu estou aqui, para contar um pouquinho para vocês dessa história maravilhosa que me encantou e que também mudou um pouco do meu ser, e eu quero passar um pouquinho para vocês, que transforme também a vida de vocês, por onde quer que vocês passem, e por onde quer que vocês estejam fazendo aquilo que faz o coração de vocês pulsar mais forte. Tu sabe, Rodrigo, que eu também sempre digo, né, que a maneira mais fácil de tu ensinar uma pessoa, além do exemplo, é tu cativar essa pessoa, sabe? O discurso ensina. Imagina, né, nós teríamos que ser um arauto da moral se a gente tivesse que dar aula de ética e seguir, por exemplo, o imperativo categórico do Kant para todas as situações. A gente não é. Somos homens, somos pessoas, somos falíveis, né? Mas buscamos ser um exemplo até no fato de, que tu falou, deixar de ser invisível, né? Adentrar o mesmo mundo do jovem aí no digital. E a gente sabe que é difícil, né? A gente entra faceiro no Facebook, daí quando vê, os alunos foram tudo pro Instagram. Daí a gente, vamos pro Instagram, daí eles foram tudo pro TikTok, e assim vai, né? Porque, de certa forma, o jovem, ele quer fugir do velho, né?
E a geração mais nova, ela tem uma exigência até relativamente chata da novidade. E como é que a gente vai ensinar novidade se a gente tem que falar do Kant aqui do século XVII? Se até aqui ó, atrás da minha cabeça aqui tem a coleção do Harry Potter, que inclusive uma aluna minha queria comprar. Professor, me vende a coleção do Harry Potter. Daí eu falei, de jeito nenhum, isso é herança de família. Isso vai passar gerações na minha casa. Não será vendido. Até o Harry Potter já é antigo, né? Esse Super NES amarelado ali na minha cabeça já é uma peça de museu. E assim vai, né? Como é que a gente vai colocar novidade na filosofia, por exemplo, né? Na ciência saem novidades todo dia, tem novas publicações e tal. As publicações em filosofia, a novidade, a escola não está ali para isso. A faculdade, talvez lá só na pós-graduação que vai discutir a novidade da filosofia. A escola é justamente para a gente falar dos clássicos e preparar o pessoal para esse mundo que já está aí. Né? Isso é uma loucura, porque a gente não faz isso, né, Rodrigo? A gente chega lá na aula e ensina o velho para ajudar os alunos a mudar o mundo. A gente quer que os alunos mudem o mundo, né? Não, mas... Perfeito. E até seguindo a tua linha ali, eu acho que isso foi perfeito, né? Contextualização no pano de fundo que você trouxe aí. E o que o Fábio está mostrando? Ele está mostrando uma análise, né? Que o Zygmunt Bauman, os grandes sociólogos aí do século XX, que nos deixou, se não me falha a memória, em 2004, ele dizia justamente isso, né? A modernidade líquida, essa característica dessa geração, né? Sobretudo aí no final dos anos 90 e começo dos anos 2000 para frente, ganha muita força, porque com a lógica capitalista, as leis de mercado tornam-se cada vez mais dinâmicas, o fluxo das mercadorias de acordo com a globalização, os hábitos, a cultura, tudo isso torna-se mais flexível, ou seja, os valores mudam e as pessoas elas não conseguem mais, os jovens não conseguem mais se fixar naquilo que tinha consistência, por exemplo, como na época dos nossos avós, nossos pais, né? Os nossos pais, nossos avós tinham uma profissão do resto da vida, tinham 1, 2 empregos. Hoje os jovens, eles têm uma maleabilidade muito maior, eles não conseguem conviver muito tempo com a mesma coisa. Então, isso também gera uma sociedade do cansaço, né? Que a gente pode refletir também. E esse aluno vem com essa visão para dentro de sala de aula. E aí que eu acho bacana a gente conseguir absorver determinados valores da sociedade. E aí uma crítica, Fábio, que eu faço à nossa perspectiva filosófica, muitas vezes, enquanto teoria, enquanto teóricos, né? Porque a maior parte dos teóricos em relação à pós-modernidade fazem uma crítica muito grande em relação à própria liquidez moderna. Mas essa liquidez moderna, se eu adaptar ela dentro de um contexto escolar, saber adequar, eu consigo ganhar e trazer esse aluno para mim. Como, Rodrigo, que está fazendo isso? Como que está fazendo isso? Eu tenho uma coisa dentro de mim também que é essa inquietude, né? Como o próprio Schopenhauer diz, né? O desejo ele é algo que não sacia. Hoje eu tenho um desejo de desenvolver tal metodologia, ou no que vem já tem uma outra necessidade. Então essa inconformidade comigo mesmo, eu sou uma pessoa inconformada. Não pense que quando eu saio de uma aula que eu vi que fala, pô, hoje foi uma aula massa. Mas depois eu falo assim, putz, mas eu ainda posso mudar mais. Cada ano eu tenho uma meta para usar. Eu tenho uma característica que é me superar numa certa característica enquanto professor. Alguns anos atrás, eu queria muito me aperfeiçoar como dar aula de um jeito diferente, né? E aí até que a gente desenvolveu uma técnica readaptada, claro, de modalidades como jogos. Antigamente eu nem falava, Fábio, em gamificação na educação, a gente já aplicava isso, né? Eu vou contar uma experiência primeira. No segundo ano meu de experiência profissional, eu ainda nem lecionava filosofia, porque aqui filosofia no Paraná, ela tornou-se obrigatório em 2006, se eu não me falha a memória, agora eu confundi, porque no âmbito federal... O Rio Grande do Sul foi 2009 só, né? E a rede municipal de Porto Alegre, nesse mesmo ano, colocou, inclusive, no fundamental. Aqui foi tudo 2009. Que maravilha. Aqui eu acho que do governo Lula foi em 2008, 2006 o governo Requião aqui já implementou. Então eu tive que dar aula de história. E aí, como que eu fazia? Eu fazia uma forma de organização em grupo na sala, onde então eu dispunha de 25, 30 alunos, faziam 4, 5 equipes, com 5
entre 4 a 6 alunos, e aí eu fazia perguntas e eu marcava no quadro as perguntas corretas. E também dentro desse enredo, para os alunos se prepararem, como era de ensino fundamental, eu não ia pedir para eles lerem textos, né? E o que eu fazia? Eu fazia resumo, eu pedia para eles fazerem resumo, mas resumos em história em quadrinho. Então o aluno dividia a folha de papel sulfite em 6, eu colocava frases que resumiam determinados períodos da história, por exemplo, feudalismo, Idade Média. Eu colocava características do feudalismo e da Igreja Católica, né, o senhor feudal, colocava o servo. Então, ele, por meio de uma história em quadrinho, no qual ele tinha que ilustrar as principais ideias, o aluno ia conseguir visualizar os principais fatos históricos ocorridos em determinada época da história, para aí, então, estar preparado para essa gincana. Então, você perceba que a leitura, ela foi se dando aos poucos, com tópicos. Então, assim, não foi uma coisa que assustou. Por quê? Porque a gente sabe que naquela época não havia também rede social, como tem hoje, o Orkut estava começando, isso era em 2006, 2007, 2008, e mesmo porque numa escola periférica, onde eu sempre lecionei, o acesso às redes sociais e até mesmo smartphones de última geração, a gente sabe que é algo muito, muito raro, é exceção por parte dos alunos. Então, assim, o que eles tinham acesso? História em quadrinho. Então, aí que é interessante o professor, ele tentar se conectar nesse aspecto. E aí eu vou avançando mais um pouco e dizendo o que eu acho que é fundamental. Eu faria um tripé de características essenciais para o professor conseguir se conectar com o aluno. É claro que se a gente desdobrar e aprofundar, ela vai muito mais do que isso, tá? Mas como o Fábio já cantou a bola, inicialmente, o que é fundamental para o professor, primeira coisa, humanidade. Nós temos que ser humanos. Nós nascemos humanos, mas poucos de nós têm a capacidade de permanecer e evoluir enquanto humanidade. Quando eu digo humanidade, é ter a inteligência emocional, é desenvolver empatia, é reconhecer o sentimento do outro, é reconhecer todo aquele lado emocional e psicológico do aluno. Reconhecer ele como um sujeito único na história. Então, a humanidade é fundamental, que aí entra o aspecto psicológico e emocional. O professor, ele tem que ser, como o Fábio já comentou agora há pouco, tem que ser uma autoridade moral. Então, aquilo que ele fala, ele tem que viver. Eu jamais posso exigir respeito na hora da minha explicação, se eu trato o aluno com violência. Então, a autoridade moral, a autoridade humana e também uma autoridade intelectual. E isso não é nós que estamos reinventando a roda. O Paulo Freire já dizia isso no seu livro Pedagogia da Autonomia. Eu tenho que ser uma autoridade moral, intelectual e também humana. Esse tripé é fundamental. E o que os professores de uma geração da velha guarda, muitas vezes, é claro que por própria influência do seu tempo, né, nós também, em parte, somos frutos da nossa época, mas também temos a escolha, temos a liberdade, né, Fábio? Como dizia o Sartre, né? Nós sempre podemos fazer escolhas. E quando eu escolho não mudar, porque eu digo que eu não posso mudar, eu já estou escolhendo continuar ser quem eu fui. Por comodismo, por falta de amor àquilo que eu faço, não sei por quê. Mas o que nós não podemos é apenas viver de desculpas. Nós temos que não viver de má fé, como dizia o Sartre, mas assumir a responsabilidade por essa angústia, porque quem escolheu ser professor fui eu. Ah, mas só tinha esse curso na minha cidade. Mas eu escolhi. E se eu escolhi, eu também escolhi estar com 30 alunos a cada 50 minutos. E ele não tem culpa das minhas frustrações. Então, que eu saiba viver intensamente cada minuto que me foi confiado nessa sala. E o mais importante disso tudo, e aí é uma meta que eu tenho, né? Porque para o professor ele conseguir passar, ele despertar o interesse do aluno, ele tem que estar interessado na sua matéria. Fábio, jamais, por mais que eu passe lá, o passo a repassa, eu passo também, eu fiz uma adaptação do lenço atrás com a filosofia, maravilhoso, Fábio, porque aí também eu invoco atividades físicas junto. Foi muito linda a experiência que eu tive o ano passado com um aluno cadeirante. Ele conseguiu participar da dinâmica. Eu fui levando ele com a cadeira de roda, e ele participando, mesmo com a limitação física, mas não intelectual, foi assim, para mim, eu quase chorei de emoção, sabe? Em casa, assim, eu não consegui me segurar, de ver ele participando da atividade.
que é o lenço atrás. Então, como eu dou aula de microfone, eu faço o seguinte, eu falo para eles estudarem um tema em casa, é claro que é o tema da última aula, então é uma tipo de modalidade de estudo que a gente chama de estudo híbrido, que é o estudo offline, né, e online. Online porque ele está em casa, ele conecta, ele pode pesquisar algumas coisas que ele não conseguiu absorver do conteúdo no qual eu vou retomar na próxima aula. E aí todos eles sentam em círculos, todos eles se veem. Perceba, Fábio, que a referência do aluno, o centro das atenções são eles e não eu. Não sou eu o centro das atenções. Eu apenas sou o gestor ou o maestro de toda essa organização pedagógica e metodológica. Mas eles são o centro. Então eu pego o microfone e faço a pergunta. Ninguém sabe quem eu vou chamar. Aí eu faço a pergunta, todos ficam atentos. Eu não preciso falar, cala a boca, fica quieto. Eu quero atenção. Eu não preciso, Fábio. Existe uma coisa que se chama PNL, Programação Neurolinguística. A própria organização da sala chama a atenção, desperta o aluno para o encantamento do saber. Eu não preciso de pegar o celular, dar um celular na mão de cada um, para que eles prestem atenção. Eu consigo, com a limitação que o Estado me dá, ousar a ser diferente e melhor. Basta eu ter criatividade, amor e confiança na capacidade que os alunos ali, que me são confiados, podem dar as mãos para mim e a gente abraçar, né, uma educação cada vez maior. E aí eu faço, então, uma pergunta para o aluno, né, eu faço a pergunta e eu escolho quem vai responder. E ele tem que responder andando, Fábio. Olha o método peripatético dos gregos, olha que fantástico nós estamos fazendo. Que pena que eu não tenho uma área muito grande na escola para que a gente pudesse caminhar ao ar livre, no meio da natureza. Que pena. Mas assim, o que eu estou mostrando? Uma coisa simples que não precisa de recurso. E aí, se você me permitir, para encerrar essa questão, eu quero citar uma frase do Mário Sérgio Cortella, quando ele fala de capricho. Capricho? O que é capricho? É você dar o teu melhor na condição que você tem, mesmo sabendo que não tem condições melhores de fazer melhor ainda. A mãe do Mário Sérgio Cortella, quando ele vai para Londrina, ele é da cidade de Londrina, aqui no Paraná, e às vezes ele vai na casa dela e não tem muita coisa para comer, é uma coisa simples, às vezes acabou a comida, o estoque de comida, tem só um pouquinho ali de macarrão, mas a mãe dele nunca deixa de ser caprichosa. Ela faz aquele macarrão alho e óleo, como um bom italiano gosta, e corta um tomatinho cereja em 4 pedaços e coloca sobre o macarrão. Ela podia falar assim, Fábio, eu não tenho comida maravilhosa para servir para meu filho, eu não vou fazer nada, eu vou fazer um miojo. Isso é capricho. Eu vou repetir. O que é capricho? É você dar o teu melhor na condição que você tem, mesmo sabendo que não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Eu sei que o Estado não me dá projetor, Fábio. Eu sei que o Estado não me dá um quadro digital. Eu sei que ele não me dá notebook. Mas eu consigo fazer uma reserva para conseguir implementar algumas coisas que eu sei que vai gerar encantamento. Para mim, isso é investimento. Mas mesmo se você não puder, você enquanto educador, professor, você enquanto, independente da área que você estiver, você jamais pode abrir mão do capricho. Porque capricho não depende de dinheiro. Depende de disposição de se doar ao máximo e fazer com excelência aquilo que lhe foi confiado. Muito bom. Você que assistiu até aqui certamente é um amante da filosofia. Então deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, comentário, todo esse tipo de coisa que ajuda a página Filosofia Hoje a crescer cada vez mais. Mas se tu queres realmente fazer a diferença, manda um pix para fabiogt@filosofiahoje.com. É meu e-mail. Manda um pix de qualquer valor que vai fazer a diferença para eu trazer conteúdo legal aqui para vocês e filosófico toda semana. Assiste mais um vídeo. Obrigado, valeu e até a próxima!